Amigos e amigas da 93, da TV Mossoró, telespectadores e ouvintes que estão ligados aqui no Observador Político. A pandemia vai perdendo força, isso é claro, é notório pelas informações, pelos leitos hospitalares, enfim, por tudo que a gente está vendo. E porque a maioria das pessoas, essa maioria cumpriu, ou ainda vem cumprindo, deve sim cumprir, com aquilo que é normal. O isolamento nem tanto, mas o uso da máscara, o álcool em gel tem contribuído. São atitudes simples, que parecem simples, mas tem muito ajudado. A economia está de volta, todo o comércio está aberto, os serviços, quase todos, promotores de festas é que estão reclamando uma barbaridade ainda, porque não conseguiram voltar. Então, a pandemia perdendo força, regredindo, graças a Deus, a economia avançando, com números inclusive positivos, mas há também problemas ligados a esta economia. Muita gente sofreu, muitos setores sofreram muito e continuam pagando a conta, tendo que pagar a conta, tudo isso. Mas já dissemos aqui em outras oportunidades que o problema maior da pandemia, e o problema maior foram as mortes, perder a vida, isso não tem por que questionar, não há como. Perdeu a vida por conta de um vírus, é duro. Mas se você, depois das mortes, você continuar a olhar a pandemia, você vai ver que o grande problema é a educação e a volta às aulas. Está se tentando de todas as maneiras. Mas as aulas mexem com a cabeça de crianças, de adolescentes e de jovens, principalmente as crianças e os adolescentes. E entre tantas dificuldades no retorno às aulas, a psicologia alerta que crianças podem sofrer com a síndrome da cabana. Eu vi esse material ontem à noite e achei muito interessante. Eu vi aqui no celular, mas tem uma matéria hoje muito interessante também no Jornal de Fato, mostrando que a síndrome da cabana, que é a resistência a se enquadrar aos novos padrões após longo período de isolamento, é mais um problema que surge para as crianças voltarem às aulas. Assim como ocorre em todo o país, em Mossoró a situação não tem sido diferente. Não tem sido diferente, porque o próximo segmento que deve ser retomado é a educação, onde as aulas particulares já se preparam para o retorno das atividades presenciais. Como? Eis a questão. O retorno às aulas presenciais nas escolas particulares de Mossoró deve ocorrer de uma forma gradual, lenta e gradual, respeitando as normas de distanciamento e de higiene que são previstas pelos órgãos sanitários. No entanto, este será um momento difícil da volta às aulas presenciais, de adaptações, de novas descobertas, tanto por parte da escola como por parte dos alunos, e voltarão em breve, uma data marcada ainda, a frequentar a sala de aula. Essa volta às aulas vai exigir, após o isolamento social, vai exigir de pais e alunos uma série de adequações.
de adaptações em comportamentos que crianças e adolescentes, principalmente, ainda não estão acostumados. Imagine crianças e adolescentes vivendo um distanciamento social dentro do ambiente escolar, dentro do prédio da escola. Esta é uma das dificuldades. Muitas das atividades que os pequenos mais gostam de fazer na escola, correr, abraçar, pular, não vai se poder, imagine. E é comum que depois de um longo tempo, absolutamente admissível, depois de um longo tempo, desde março, 6 meses, né? Há quase 7 meses de distanciamento social, como esse que nós estamos vivendo aqui com a Covid-19, as crianças estranham o retorno ao seu ambiente de antes. E isso fatalmente vai ocorrer, vai acontecer. É comum indivíduos que precisam fazer retiros, se isolar, ficando muito tempo distante do dia a dia, voltarem sentindo uma certa resistência a se enquadrar aos novos padrões. E é o que está colocado nessa reportagem, nesse material, nesse estudo, a síndrome da cabana. Isso acontece também com as crianças. É a síndrome da cabana, é a resistência a se enquadrar aos novos padrões após um longo período de isolamento. E ter que continuar, mesmo saindo de casa, mesmo indo para o colégio, para a escola, continuar um certo isolamento. Embora o governo do Rio Grande do Norte tenha informado que o retorno às aulas presenciais no estado serão retomadas apenas em 2021, no próximo ano, o governo autorizou que as escolas particulares já retornassem com as aulas desde que cumpram todas as determinações exigidas pelos decretos. Em Mossoró, as escolas particulares ainda analisam a viabilidade do retorno das aulas presenciais e discutem a melhor maneira de garantir a segurança de profissionais e alunos. É muito complicado, mas é preciso colocar e lembrar. As crianças e os adolescentes precisam voltar às aulas neste momento, que ainda de pandemia, e toda dificuldade existe com relação a isso. Mas a criança e o adolescente está indo para a praça, para o shopping, para a praia, para o sítio, em companhia dos pais ou de parentes. Não é verdade? Tem que voltar às aulas, mas há uma resistência. Mas, por outro lado, fora as aulas, está se passeando o avali. É muito complicado. O bom senso, nessa hora, é que tem que prevalecer. E ele parece que ainda está muito distante. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Vou aqui abrir a minha participação de hoje, já falando sobre sucessão municipal, eleições de 2020. As notícias, elas estão cada vez mais intensas, né? Principalmente aqui em Mossoró. As campanhas já estão nas ruas, os candidatos já estão com as suas mobilizações, né? No corpo a corpo, visitas, reuniões, tanto os candidatos à prefeitura quanto aos postulantes à Câmara Municipal de Mossoró. E tem uma novidade em relação ao caso Cláudia Regina, é que a Justiça Eleitoral publicou o edital de intimação para que ela apresente a sua defesa em relação ao pedido de impugnação de sua candidatura, que foi dada entrada pelo Ministério Público Eleitoral. Isso significa dizer
que a candidatura de Cláudia Regina, nesse momento, ela não está confirmada. Ela precisa passar por esse processo, né? O Ministério Público Eleitoral entrou com esse pedido de impugnação por entender que a ex-prefeita se encontra inelegível em razão de mais de 10 condenações na campanha eleitoral de 2012. Há entendimentos divergentes entre o que pensa um universo jurídico e do que entende o Ministério Público, muito por conta daquela consulta feita ao TSE, e o TSE, por maioria dos votos, entendeu que os políticos fichas sujas condenados em 2012 poderiam ser candidatos nas eleições de 2020. Esse foi um entendimento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Só que o promotor eleitoral, Lúcio Romero, que é titular da promotoria eleitoral junto à 34ª Zona Eleitoral, ele entende que no momento do pedido de registro de candidatura, Cláudia Regina não reúne as condições de elegibilidade. Por quê? Porque a sua condenação a 8 anos sem os seus direitos políticos, esse prazo se encerra, essa condenação se encerra no dia 7 de outubro. E como todos sabem, de acordo com o calendário eleitoral, o pedido de registro de candidatura feito por coligações e partidos, esse prazo se encerrou no dia 25 de setembro, sábado. Para candidatos que não tiveram os seus pedidos de registro feitos por seus partidos ou coligações, os candidatos podem fazer até hoje ainda, de forma avulsa. Enfim, o fato é que o prazo termina oficialmente hoje, conforme o calendário eleitoral. E aí, o nosso telespectador ouvinte pode perguntar qual é a situação de Cláudia Regina nesse momento. Nesse momento, ela não está impedida de fazer campanha, ela pode continuar fazendo campanha. Mas ela foi intimada, ela precisa apresentar sua defesa à Justiça Eleitoral. E aí, com a defesa de Cláudia, com o pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral, que é uma ação de impugnação de registro de candidatura, um AIRC, e aí a ex-prefeita Cláudia vai fazer a sua defesa, a Justiça Eleitoral de primeiro grau tem, conforme o calendário eleitoral, até o dia 26 de outubro para julgar se acata o pedido do Ministério Público ou se defere ou se resolve pelo deferimento da candidatura de Cláudia Regina. Portanto, é uma situação que a ex-prefeita vai continuar em campanha, mas com um destino incerto. Não se sabe ao certo qual vai ser o posicionamento da Justiça Eleitoral de primeiro grau. Eu entendo que qualquer que seja a decisão de primeiro grau, esse processo, essa ação vai seguir. Se Cláudia Regina perder aqui, ou se o Ministério Público não tiver o seu pedido acatado, certamente recorrerá ao Tribunal Regional Eleitoral. Se mantida ou modificada a decisão, uma das duas partes vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, Cláudia Regina vai seguir a sua campanha com a total incerteza se ela chegará ao dia do pleito como candidata ou não. Essa é a primeira incerteza que nós temos na sucessão municipal de Mossoró. Paixões aqui, Flamengo, vou deixar o Flamengo já para o finalzinho, né? A gente volta a falar, a gente fala aqui sobre o futebol de ontem, naquela pitadazinha do futebol. Mandar um abraço para o nosso amigo Edivan, que está ouvindo a gente, também o Cássio Almeida, ali no bairro Boa Vista, Ana Paula, João Paulo, João Neto e João Vitor, todos lá no bairro Nova Betânia, ligados com a gente. César,
E aí você já começou a sua participação, você já entrou, falando a respeito das eleições municipais. E eu já tenho aqui, eu vou aproveitar a carona, que é a onda, né? Da reportagem da página, eu não sei qual é a página, não me lembro bem, mas está no Jornal de Fato hoje uma matéria que eu achei muito interessante, que diz respeito com relação às candidaturas em alguns municípios onde só tem um candidato, o cara está eleito. Já tem até um município que acho que são 10 vagas, tem 11 candidatos, só um não vai se eleger. Aí a pergunta aqui é do Cícero Batista, que volta a participar do programa no Alto da Conceição. Ele disse que estava com problema de saúde, estava com Covid, graças a Deus, esteve internado, quase que morre, mas graças a Deus está de volta. Que bom, Cícero. Ele pergunta o seguinte: quando no município há só uma candidatura, César, é porque a oposição nesse município não existe? É acordo? Ele acha assim. Por que isso ocorre? Ele pergunta. Olha, eu penso que isso ocorre porque o coronelismo ainda está muito presente em municípios de pequeno porte, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, e curiosamente, todas na região do Alto Oeste, 4 municípios onde a disputa pela prefeitura tem apenas um candidato. Vamos aqui, esses municípios. Viçosa, para se ter ideia, é o município que tem o menor número de eleitores. Pouco mais de 1.800 eleitores tem no município de Viçosa. Lá, o advogado Ramon é candidato único pelo Partido Republicanos. Na cidade de Serrinha dos Pintos, também um município de pequeno porte, Bárbara Teixeira, do Progressistas, é candidata única à prefeitura. Em Frutuoso Gomes, também município de pequeno porte, a atual prefeita Janda Jacome, do MDB, é candidata à reeleição sem adversário. No município de Tenente Ananias, também um município pequeno, a atual prefeita Larissa Rocha, do PSD, também é candidata à reeleição sem adversário. Chama a atenção também, Edmundo, amigos telespectadores e ouvintes, que em Viçosa, onde a corrida pela prefeitura é apenas de um candidato, né, que é do advogado Ramon, lá em Viçosa, tem apenas 10 candidatos a vereador e a Câmara Municipal tem 9 vagas. Ou seja, de 10 candidatos, apenas um não será eleito. É o que nós temos na cidade de Viçosa. E aí como eu disse anteriormente, eu entendo que nesses municípios, tem outros municípios também, o coronelismo ainda impera. E isso é muito ruim. Porque, vamos imaginar, de repente, lá na cidade de Viçosa, pode dizer, porque o Toinho da Miragem, que é o grande líder lá de Viçosa, ele é um grande líder, ele é respeitado, tal. Mas vamos observar por outro lado. Na hora que você vai para um processo eleitoral, para escolher o governante do seu município, para escolher os legisladores do seu município, e aí você tem só um candidato, você tira do eleitor o direito de escolha. Você tira do eleitor o direito da opção. Você não tem uma opção. Ou você vota em branco, ou só tem um candidato para você votar. Isso é muito terrível para a democracia. Como é que nós podemos falar de eleições democráticas se nós não temos disputa, se o eleitor não tem a opção de um outro nome, só tem um nome para votar? Então, isso é o mal que o coronelismo traz e continua trazendo a municípios de pequeno porte. Por isso que eleitores
de cidades pequenas, aquelas cidades que continuam sendo governadas por coronéis, que esses eleitores eles pensem bem. Eu não estou dizendo aqui que tem que ficar contra ou que tem que ficar a favor, não estou falando isso. Mas analise bem. O coronelismo significa o voto da chibata. E esse voto da chibata, ele impera sem um cidadão simples perceber. Como é esse voto da chibata? É o coronel ter o controle da ambulância, da única ambulância do município, e essa ambulância só levar seu eleitor para ter atendimento à saúde em uma cidade de maior porte, por exemplo. Então, o volante dessa ambulância é a chibata. É a chibata. É esse veículo que bate nas costas do cidadão simples, do cidadão comum, que não percebe que está sofrendo com isso, que não percebe que está apanhando. E na sua imensa inocência, acha que o coronel está fazendo um bem. Acha que o coronel está salvando a sua vida. Acha que o coronel está cuidando da sua vida. Que não é verdade. Então esse é o mal terrível, né, para a vida das pessoas. Na hora que você chega a uma eleição municipal, a uma sucessão de gestor municipal, e você, na sua cidade, tem apenas um candidato. Você tem apenas um candidato. Você não tem outra opção de escolha. Né? Isso vai ocorrer nesse ano nos municípios de Viçosa, Serrinha dos Pintos, Frutuoso Gomes e Tenente Ananias, todos na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Bom, nós vamos ainda continuar aqui nessa pauta política, que está bem leve e muito interessante no dia de hoje, porque temos mais participações aqui, o Xavier, do Planalto, o Heriberto, do bairro Lusianos, falando a respeito. César, aí eu chamo César, que é o nosso comandante em chefe aqui quando o assunto é política. Agora, mudando na questão aí do candidato único, e você falou com bastante precisão sobre o coronelismo, ficou um lado assim até pitoresco da coisa, a questão da patrimônio, declaração de bem. Declararam galinha, bicicleta, celular. Isso é verdade mesmo? Está na declaração de bens dos candidatos, né? Os candidatos, na hora que pedem o registro de candidatura, declaram seus bens, né? Isso aqui no Rio Grande do Norte, não foi fora do Rio Grande do Norte, não, isso é no Rio Grande do Norte. Na lista de declarações de bens, tem galinhas, tem bicicleta, tem um burro. Teve um candidato que declarou como bens um burro. Tem aparelho de exame de saúde, que é uma coisa inusitada, né? Então tem tudo isso. Né? Tem tudo isso. Os candidatos, aqueles mais simples, né? Eles entendem e levam ao pé da letra, aí fazem justamente esse tipo de declaração. Né? Declara galinhas, né? Burro, uma bicicleta, um celular. Né? Tá lá. O cidadão que quiser acompanhar e conhecer o patrimônio de cada candidato, ou que cada candidato declarou, é só entrar na página do candidato Contas, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está disponibilizando para todos os cidadãos brasileiros. Olha, são 5.565, se eu não me engano, prefeituras no país, nós vamos ter eleições, e a informação UOL, daqui da UOL, o nosso amigo Evilásio Gomes disse que no Brasil inteiro, este ano, serão 105 candidatos únicos em todo o Brasil, num total de 105 em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, e o Rio Grande do Norte colabora com 4 candidaturas únicas que César acabou de falar. Bom, participação aqui de 2 queridas amigas, a Lorena Dias e a Morgana Lima, que são universitárias, que estudam na UERN.
E elas são sempre antenadas, participam sempre do programa, participavam sempre de sorteio de livros, quando antes da pandemia. E o assunto em foco, que está na primeira página aqui do Jornal de Fato hoje, amigo César, projeto vai fazer pressão por autonomia plena da UERN. Elas falaram aqui, gostaria muito que o tema fosse levado. Claro, fosse levado adiante aqui, comentado aqui no programa. Tem até diz assim, o deputado Nelton Queiroz protocola na Assembleia Legislativa o projeto de lei que estabelece a autonomia financeira da UERN e mexe com o vespeiro. César, está mexendo no enxame de abelhas, né? César, eu pergunto, acho que já está mais do que na hora da autonomia financeira da UERN. Agora, a quem interessa, a quem não interessa? É chegado o mesmo momento? Olha, a UERN, que completou 52 anos, segunda-feira passada, né, 28 de setembro, ela não pode falar sobre autonomia plena se ela não tem essa autonomia plena de gestão. Né? Eu diria até que a autonomia plena, sob o ponto de vista administrativo, também sofre com isso, porque é consequência da falta de autonomia plena na gestão financeira. Né? Eu entendo que a autonomia financeira da UERN talvez nem fosse necessária se o governo do Estado, e eu não estou falando do atual governo, eu estou falando de todos os governos, né? Se os governos, os gestores estaduais, cumprissem o orçamento que está lá previsto para a UERN, isso seria o suficiente. Seria o suficiente. Não precisaria da autonomia financeira da UERN. O que é que ocorre? Ocorre que está lá o orçamento, mas os gestores estaduais não cumprem esse orçamento. Pelo contrário, impõem à UERN uma humilhação terrível. A gente já entrevistou aqui o reitor Pedro Fernandes, né, que está afastado da UERN a partir de hoje, 1º de outubro, né? A partir de hoje, 1º de outubro, a UERN está sendo administrada pela reitora interino, em exercício, Fátima Raquel. A professora doutora Fátima Raquel assume a UERN pelos próximos 12 meses, a partir de hoje, 1º de outubro. Bom, na entrevista que a gente já fez aqui com o reitor Pedro Fernandes, ele disse que precisa ficar batendo na porta da Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado, pedindo que libere os recursos que são da UERN, para a UERN pelo menos pagar suas contas. Pelo menos pagar suas contas. Quantas vezes a gente não noticiou que servidores terceirizados da UERN estão paralisando as atividades porque estão com 3, 4 meses de salários atrasados? E por que esses salários atrasam? Porque a UERN não paga em dia os prestadores de serviço. E por que a UERN não paga em dia? Porque a Secretaria de Planejamento, ou seja, o governo do Estado, não libera o dinheiro. E aí esse problema deixa de existir na hora que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem autonomia financeira. E o cidadão pode perguntar, o que é autonomia financeira da UERN? A autonomia financeira nada mais é do que o 10º que o governo do Estado já transfere para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Justiça do Estado, para o Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Contas do Estado. Né? O projeto que eu entendo para a autonomia financeira da UERN é um projeto que deve prever vinculação de um 10º, ou seja, um valor mensal definido em orçamento, vinculado à receita corrente líquida do Estado, que o governo passaria a repassar mensalmente à universidade. Inclusive, vale aqui a gente lembrar que em 2017, a comissão especial criada pelo reitor Pedro Fernandes,
elaborou um projeto de autonomia financeira da UERN. E esse projeto, como eu disse aqui, né, vai exatamente, confirma exatamente essa questão. Vincula um duodécimo, né, um valor mensal, né, dentro da receita corrente líquida do Estado, para a instituição ter a sua autonomia financeira. E esse projeto que foi elaborado, foi concluído, inclusive, né, ele previa um percentual que começaria em 3,79%. Isso começaria em 2018, se o governo tivesse aprovado a autonomia financeira, tivesse acatado esse projeto. E iria aumentando gradativamente até 2024, quando chegaria a 5,74% da receita corrente líquida do Estado. Esse projeto simplesmente foi ignorado. Simplesmente foi ignorado. Agora, todos se recordam muito bem que na campanha eleitoral de 2018, assim como foi na de 2014 e assim também como foi na de 2010, 2006, 2002, a autonomia financeira da UERN foi peça de promessa de todos os candidatos a governador. Todos, sem exceção. E os que se elegeram nesse período, na hora que assumiram, ignoraram exatamente a promessa que foi feita em campanha. A promessa mais recente é da atual governadora, de Fátima Bezerra. Na campanha eleitoral de 2018, ela participou de uma sabatina aqui em Mossoró, promovida pela comunidade acadêmica. E nessa sabatina, o principal pleito, a principal reivindicação pedida por professores, técnicos e estudantes foi a autonomia financeira da UERN. E Fátima, candidata, disse o seguinte: na hora que eu assumi o governo, eu vou promover a autonomia financeira da UERN. Palavras dela. Ela assumiu em janeiro do ano passado. Quando assumiu, renovou a promessa. Vou fazer a autonomia financeira da UERN. Não o fez. Em setembro do ano passado, e nós somos testemunha, porque nós estávamos presentes na Assembleia Universitária, que marcou a celebração de 51 anos da UERN, e a governadora foi homenageada com o título de doutora honoris causa, ela renovou a promessa. Ela disse que iria formar uma comissão especial para estudar o projeto de autonomia financeira da UERN. Completou um ano agora, dia 28, segunda-feira passada, completou um ano que ela cozinhou essa promessa. E a mais recente, né, na realidade, foi uma renovação da promessa. Ela disse há 15 dias que iria criar essa comissão. Ou seja, renovou a promessa. E por que ela renovou essa promessa? Porque ela mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, né, modificando o processo de escolha de reitor, acabando com lista tríplice e criando eleições diretas na UERN, que é um pedido principalmente dos professores da instituição. E quanto à comissão para estudar, para elaborar o projeto de autonomia financeira da UERN, simplesmente caiu em desuso na governadoria. Agora vem o deputado estadual Nélton Queiroz, que protocolou nesta quarta-feira, 30 de setembro, o projeto de lei que regulamenta o artigo 141 da Constituição Estadual e estabelece autonomia universitária plena na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Eu penso que a partir desse projeto, e aí nós temos que reconhecer a iniciativa de Nélton Queiroz e aplaudir, porque a partir desse projeto, esse projeto obriga o governo do Estado finalmente encarar de frente, debater, discutir, levar adiante a autonomia financeira da UERN. Parabéns, Nélton Queiroz, porque se a governadora Fátima Bezerra não fizer isso, certamente a Assembleia Legislativa o fará e vai obrigar a governadora ou o futuro governador, que é o chanceler da universidade, apenas a ratificar o que a Assembleia Legislativa decidirá. Então, é um momento importante. Acho que professores, alunos, técnicos da UERN, todos que fazem essa instituição, certamente vai hipotecar o apoio ao projeto de lei de autoria de Nélton Queiroz
para finalmente a Assembleia Legislativa começar a discutir efetivamente a autonomia plena, autonomia de gestão plena da nossa universidade. Já estão nos perguntando aqui a respeito dos feriados de outubro. É o seguinte, o feriado que seria dia 3 agora, sábado que vem, depois de amanhã, já aconteceu. Foi antecipado durante a pandemia, foi antecipado juntamente com esse do 30 de setembro. Acho que foram dias 12 e 13 de junho, feriado de ontem, 30 de setembro, que não houve mais. Dia 30 foi no dia 12 de junho, o dia 3 de outubro, feriado estadual, Mártires de Cunhaú e Uruaçu foi para o dia 13, 12 e 13, não. O feriado que tem esse mês é o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é também o Dia das Crianças, né? 12 de outubro, que é outro feriadão e vai cair numa segunda-feira. Então, só dia 12 de outubro, essa semana não tem feriado. O nosso amigo Raimundo, do Alfredo Gugel, está assistindo o programa pela nossa TV. Raimundo, você está pedindo aqui para César falar a respeito do pedido de impeachment da governadora. César fez um comentário abalizado ontem a esse respeito, onde ele trouxe todos os detalhes. Quando na volta para o segundo bloco, se César quiser um breve resumo, ele pode fazer rapidamente, só para dizer como anda a situação, mas ele falou todos os detalhes no programa de ontem. Nós vamos fazer o seguinte, o doutor Laíre já está no ponto, nós vamos com o doutor Laíre, depois da participação dele, nós vamos ao intervalo comercial e na volta o segundo bloco, reiniciando, claro, como acontece sempre com César Santos. Laíre, você, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. O presidente Bolsonaro tem surpreendido constantemente o brasileiro com as atitudes que tem assumido, que tem adotado desde que é presidente da República. Hoje eu me refiro à indicação que ele vai fazer para substituir o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que desde a sua posse, que ele defende ele mesmo a indicação de um ministro que seja evangélico e, em tom de brincadeira, que tome uma cervejinha com ele. Não sei se o advogado Cássio Nunes, que ele sinalizou será o próximo ministro, vai tomar cervejinha com ele, mas ele é católico praticante. E como foi que surgiu essa transformação de um evangélico para um cristão, tudo bem, mas da linha do catolicismo? É que o ministro que está sendo apontado como futuro a assumir, não é ministro ainda, desculpe, o nome que está sendo indicado é do Piauí. Até aí tudo bem, mas é do Piauí ligado ao senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um dos principais articuladores do Centrão e foi por intermédio dele, com a ajuda dele, que Bolsonaro conseguiu as últimas vitórias em votações no Congresso Nacional. Ciro é muito hábil. Também é filho de político. Seu pai foi deputado federal por diversos anos. A sua esposa é filha de políticos que também foi governador e senador pelo Piauí. E o que aconteceu? O Centrão passou a sugerir, entre aspas, ou a exigir a participação na indicação desse nome de Cássio Nunes para o STF. E Bolsonaro aceitou. Os evangélicos estão espantados, estão inconformados mesmo, porque não há diferença em ser evangélico ou católico na posição de ministro do STF. Mas de tanto dizer que seria evangélico, de tanto reafirmar, não deixa de ser um desprestígio demonstrado pelo presidente Bolsonaro em relação aos evangélicos brasileiros. Obrigado a todos pela audiência, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.
Ajude a mudar a vida de várias crianças. Tá chegando a hora de realizar o sonho do carro zero. Domingo você pode ganhar um Jeep Renegade, mais R$40 mil no Natal Cap. E mais primeiro, segundo e terceiro prêmio, R$5 mil em cada. Jeep Renegade, mais R$40 mil no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$1.000 cada. E um giro extra de R$5 mil. Quer ganhar? Compre já! Os casos de violência doméstica no Rio Grande do Norte cresceram 258%. A violência doméstica é a maior causa de morte entre as mulheres. Mais de 60% das agressões contra idosos acontecem dentro de casa. 1 em cada 5 mulheres já foi espancada pelo companheiro. A frequência é uma realidade em 71% dos casos. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. As mulheres sofrem mais violência dentro de casa do que na rua. 56% das pessoas conhecem um homem que já agrediu a parceira. 54% das pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida pelo parceiro. Denuncie. Denuncie. O novo cenário requer uma série de mudanças. Mas tem coisas na vida que nunca vão mudar. Como o sabor dos momentos em família. As coisas mais simples da vida são as mais gostosas. Basta temperar. Por isso, desde 1960, ocupamos um espaço importante no dia a dia das famílias. Regina, meu tempero é você. A Brisanet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a Brisanet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. Brisanet, levando o mundo até você. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral às 4 da tarde, com música, entrevista e muito mais aqui na tela da nossa TV. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Vamos trazer mais informações em relação às eleições municipais, porque a Justiça Eleitoral definiu a ordem do primeiro programa eleitoral de rádio e TV em Mossoró e também o tempo de cada congregação e de cada candidato à prefeitura da cidade. Lembrando que o primeiro programa eleitoral no rádio e na televisão ele será apresentado no dia 9 de outubro. Portanto, terça-feira, hoje é 1º de outubro, né? Portanto, sexta-feira da próxima semana começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A ordem em Mossoró no primeiro programa ficou da seguinte forma.
a coligação Juntos por Mossoró, que é da chapa Cláudia Regina, doutor Daniel Sampaio, abrirá o programa com 2 minutos e 23 segundos. Em seguida, será o programa da coligação Mossoró para Todos, que tem como candidata a prefeita a irmã Seição, e com a sua companheira de chapa, Luara. A irmã Seição e Luara terão 21 segundos para apresentar o seu programa. A terceira coligação a entrar no ar, no primeiro programa, é Força do Povo, que lastreia a chapa Rosalba Ciarline e Jorge do Rosário. Como essa coligação ela é formada por 12 partidos, ela tem o maior tempo de rádio e televisão. 3 minutos e 57 segundos. Em seguida, entra no ar o programa do Muda Mossoró, da chapa Alisson Bezerra e Fernandinho das Padarias. Essa coligação tem 1 minuto e 6 segundos. Depois entra no ar o programa da coligação Mossoró que o povo quer, da chapa Isolda Dantas, Gutenberg Dias, com 1 minuto e 48 segundos. E, por fim, encerrando o primeiro dia de programa, ou encerrando o primeiro programa eleitoral de Rádio e TV, entrará no ar o programa do PSOL, do candidato professor Ronaldo a prefeito e da estudante Yasmin Dias, candidata a vice-prefeito. O programa terá apenas 21 segundos de duração. Portanto, essa é a ordem do primeiro programa eleitoral de Rádio e TV. César, eu já entrei aqui para perguntar para você, que já estão me perguntando, já foi definido, já tem aí no calendário eleitoral a questão dos horários de rádio e televisão, não? Não, os horários repetem das eleições anteriores, os horários são os mesmos. São os mesmos horários, entre 7 e meia, entre meio-dia e 30. O pessoal está perguntando aqui como é que vai ficar o programa, a gente vai informar, claro. Mas tem outra pergunta já nessa questão aí. César, até o cidadão aqui está perguntando quanto cada vereador vai receber do partido? Tem essa doação também, esse negócio aí? Não. Você tem conhecimento? Não. Ele recebe. Aquela questão da cota do partido é diferente, não é o vereador que vai receber. O vereador recebe, o candidato a vereador deve receber de cada partido, né? O apoio para fazer a campanha, né? O apoio com material de publicidade, de propaganda eleitoral, né? Material gráfico, né? O combustível, né? Para fazer rodar os seus carros de som, etc. Né? Mas não tem assim uma cota definida por cada vereador vai ter que receber e tal. Você está por demais solicitado hoje aqui com assuntos. Sabe o que está perguntando aqui o nosso amigo? Ih, rapaz, ele não mandou o nome, mas sempre participa com a gente. César, o candidato a prefeito de Viçosa é parente do Toninho da Miragem? Você tem informação? Olha, eu não conheço a origem do advogado Ramon. Eu não sei se é parente de Toninho de Miragem. Eu sei que Toninho de Miragem já vai pelo menos há 2 décadas ou mais que ele ou se elege prefeito ou ele elege o sucessor. E nesse ano, candidatura única, né? Apenas o advogado Ramon, matriculado no Republicanos, será candidato a prefeito de Viçosa. E nessa cidade, repito, as 9 cadeiras na Câmara Municipal serão disputadas por 10 candidatos. Aquele que perder, quer dizer, são 9 cadeiras, um só, 10 candidatos. Pô, o cara vai dizer, eu sou azarado, ou então é ruim de voto mesmo, né? Vamos ver. Certamente, Edmundo, o que perder vai ser secretário municipal de alguma coisa. Não resta a menor dúvida, César. Um abraço aqui no Fernandão, que fez a pergunta sobre o parentesco do candidato a prefeito agora há pouco. Fernandão, valeu. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda estou no bojo aqui, enveredando nas notícias da sucessão da política, né? O TSE anunciou ontem uma parceria com o Facebook
e o WhatsApp, né? Para combater a desinformação e abusos durante as eleições de 2020. O acordo faz parte de uma série de medidas tomadas pelo tribunal para incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral. As plataformas oferecem produtos e serviços sem custos aos cofres públicos. Isso aqui, cada vez mais, celular, vai ser importante numa eleição. Na visibilidade do candidato, eu já recebi, acho que a essa altura a campanha está começando agora, eu já recebi mais de 100 fotos de candidatos aqui. No meu privado, viu? No meu PV aqui. Mas cada vez mais o WhatsApp, como foi dito aqui, o Facebook, vão identificar, vão banir contas, identificar robôs, fake news. A importância da rede social definitivamente na campanha eleitoral. Então é bom ficar antenado, porque as notícias verdadeiras vão circular, e ficar também antenado, porque quem gostar de uma fofoquinha pode até ter problemas futuramente. Mas vamos adiante, porque essa questão da campanha em si, que vai ser uma campanha atípica, campanha diferente, e a presença que já vem, não é de agora, mas agora mais ainda, de plataformas, de redes sociais, do celular, do computador, definitivamente entrou na vida das pessoas. Não tem como sair mais, né, César? É o celular, é o computador, é rede social e vamos embora, né? Verdade. A força das redes sociais, ela terá uma importância fundamental, principalmente em cidades de médio e grande porte. Na disputa eleitoral de cidades de médio e grande porte, eu penso que a disputa ela será bem concentrada nas redes sociais. Né? Já seria, né? E acho que essa importância aumentou de forma substancial em razão da pandemia da Covid-19, já que nessas cidades de maior porte, certamente dificilmente a gente vai ver imagens como a gente viu nessas cidades pequenas, né, com aquelas passeatas, as aglomerações. Acho que os candidatos de cidade de maior porte vão evitar esse tipo de manifestação, de mobilização. Mossoró, por exemplo, pelo menos no início dessa campanha, a campanha em si ela começou no domingo, né? Hoje quinta-feira, então nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, nós estamos no quinto dia de campanha. Até aqui as mobilizações, 2 candidatos a prefeito e a Câmara Municipal, tem sido o tradicional reunião para lançamento da campanha, e reunião com um número reduzido de pessoas, né? Com respeito à questão do distanciamento, etc. E também o corpo a corpo em pontos da cidade, né? Em mercados públicos, em pontas de rua. É isso que nós temos tido até aqui. Vamos ver com o decorrer da campanha, né? Com o afunilamento da campanha, né? Se os candidatos vão decidir por grandes mobilizações. Nesse momento, entendo que não há ainda um sentimento nesse sentido. Mas pelo menos um sentimento que vá nesse caminho, perdão. Porque até aqui os candidatos têm mostrado um certo respeito à condição de pandemia que Mossoró continua enfrentando. Claudino está perguntando aqui para você, César, nosso amigo Claudino, grande Claudino, como fica a situação em Viçosa com relação aos suplentes de vereadores? Aos suplentes? Só vai ter um suplente. É verdade. É verdade. Bom, é verdade, né? Isso que está acontecendo em Viçosa também não é novidade, não. Na campanha anterior, em Lucrécia, também município da região do Alto Oeste, eu acho que na campanha, salvo engano, de 2012, nós tivemos apenas uma chapa à Prefeitura de Lucrécia e tivemos apenas 9 candidatos a vereador para 9 cadeiras na Câmara Municipal. Pois bem, estamos caminhando para o final do programa, muita cobrança aqui a respeito do jogo do Flamengo. Ontem, o Fernandão já está perguntando, você, Edmundo, você e César preferem o Domi ou o Jorge Guerreiro, que foi o auxiliar que ficou no banco? O negócio é o seguinte, o Flamengo foi à forra, venceu o Del Valle,
Se jogar mais 10 vezes contra o Del Valle, vence todas as 10. É muito mais time, não resta a menor dúvida. Agora, o que o Flamengo está mostrando ao mundo, ao Brasil e ao mundo, depois do grande time caro que tem, é que a sua base é fenomenal. Eu recebi informação aqui de que o Chelsea e a Roma, o Chelsea da Inglaterra e a Roma da Itália, já fizeram consulta a esse extraordinário Neneca, goleiro do Flamengo, de 19 anos de idade. Que garotada, hein, César? Essa do Flamengo orgulha nosso time, né? O Flamengo tem essa tradição, né, Edmundo, de revelar bons jogadores, né? Aquela geração do final dos anos 70 e início dos anos 80, né? A geração que ganhou tudo, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, né, que tinha Zico à frente. Você tem aí um grande número de talentos revelados na Gávea. Agora também, né? Mais recentemente, esse processo de formação do jogador foi retomado. Penso que na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. E aí, só para a gente classificar esses craques, o Flamengo faturou mais de meio bilhão de reais com venda de craques recentemente, né? Vinícius Júnior, Paquetá, o Felipe Viseu, o Jorge, entre outros atletas que foram para o futebol europeu. Essa é a característica do Flamengo. Eu quero só aqui pontuar um pouquinho, Edmundo, em relação à questão daquela goleada lá do Del Valle sobre o Flamengo, por 5-0. Né? Foi uma goleada histórica, né? O Flamengo nunca havia sofrido um revés tão grande como sofreu naquele jogo. Olha, o Del Valle, eu penso diferente da maioria dos especialistas do futebol brasileiro, principalmente os que militam nos veículos do sul do país. É porque vários comentaristas desses, eles vão muito por um jogo. O Del Valle venceu aquele jogo por 5-0, aí já colocaram o Del Valle como uma grande expressão do futebol sul-americano, quando não é. Nunca foi e vai demorar muito para ser. Por quê? O Del Valle não tem camisa de peso, o Del Valle é um clube que não tem torcida, não é um clube popular no Equador, nada disso. O que ocorre é que o Del Valle joga numa altitude de 2.850 metros em Quito. E quem vai jogar lá sofre muito com essa questão. E aí, lá em Quito, o Del Valle corre como corre em todo canto. A diferença é que o seu adversário em Quito não corre. Aí passa a entender que o time do Del Valle corre demais, que supera na correria. Nada disso. A questão é a diferença lá, que lá ele corre como corre quando vem jogar no Rio. Só que o time do Rio, o time brasileiro que vai jogar lá, não corre absolutamente nada por conta da altitude. Sem altitude, o Del Valle é apenas uma equipe simples que talvez tivesse dificuldade de ser campeão na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente viu isso. Em 2 jogos, depois daquela goleada, o Del Valle jogou com o Júnior Barranquilla, que é outro clube fraco, perdeu por 4-0. Jogou com o Flamengo ontem, perdeu por 4-0. Fora da altitude, 2 jogos, 2 derrotas, 8 gols sofridos. Isso explica tudo do que a gente imagina. Muito bem colocado, César, porque o Del Valle tinha feito não sei quantos gols, não tinha tomado nenhum. Aí em 2 jogos fora de casa tomou 8. Tomou 8. E não fez nenhum. Não fez nenhum. Ok, César, vamos fechar. Vamos sim, eu vou trazer aqui no encerramento da nossa participação no programa de hoje uma sabedoria popular. Não espalhe espinhos pelo seu caminho. O seu retorno pode ser descalço. Esse ensinamento pode valer bastante para as torcidas que estão aí nas arquibancadas nas eleições municipais de 2020. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok? Boa tarde a todos e amanhã, se Deus quiser, aqui de volta.
A nossa TV está presente em todo